Olá, alunos! Meu nome é Michele, sou professora de português e hoje a gente vai trabalhar um assunto bastante cobrado nos vestibulares e principalmente no Enem. Trata-se do assunto funções da linguagem. Bom, para a gente começar, eu trago aqui uma reflexão de um linguista chamado Dino Preti. E ele diz o seguinte: toda conversação é uma luta pelo poder. Uma pessoa quer sempre poder convencer a outra com seus argumentos. Nós regulamos a nossa linguagem em função do ouvinte. O que significa isso, né, Michele? Vamos aqui entender. Quando a gente fala, em qualquer situação da nossa vida, seja para comunicar uma informação para nossa mãe ou para passar um assunto em sala de aula, em qualquer comunicação, nós temos sempre alguns elementos envolvidos. E dependendo do foco que a gente dá para esses elementos, a gente está regulando a nossa linguagem de acordo com o propósito, com o objetivo que a gente tem por meio daquela comunicação. Para isso ficar um pouquinho mais claro, eu coloco aqui para vocês quais são os 6 elementos essenciais da comunicação, tá? Para que uma comunicação de fato se efetive, para que você entenda aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo transmitido, você tem, durante o ato de comunicação, o emissor, que é aquela pessoa que emite, ou seja, aquela pessoa que está transmitindo a mensagem, e aí esse emissor pode falar, pode escrever, ele pode fazer linguagem, sinais, aí, gestos, que seria a linguagem de sinais, e você tem sempre a pessoa que vai receber aquela mensagem, que nós chamamos de receptor, ou ouvinte, ou leitor também, bom? O terceiro elemento da comunicação é a mensagem, isto é, o texto, aquilo que você vai falar para alguém, aquilo que você vai escrever para alguém, que você vai transmitir para alguém. E essa mensagem, ela tem sempre um assunto, ela tem sempre um tema, um conteúdo. Então, aí trata-se da referência ou referente. É aquilo que a mensagem se refere, tá? Para você poder transmitir essa comunicação e para que essa comunicação se efetive, você tem que usar um código, ou seja, uma língua. Seja ela a língua de sinais, seja ela o português, o alemão, o espanhol, mas você tem um código em que você vai elaborar essa mensagem ou receber essa mensagem. E também um meio de comunicação, um meio de transmissão. Se você vai falar, se você vai escrever, se você vai fazer uma ligação, Então aí a gente chama isso de canal, que podem ser as vibrações do ar, no caso da fala, que pode ser o papel, a tinta, no caso da escrita, que pode ser o telefone, que pode ser a internet, a web aí, no caso de uma aula online, por exemplo, tá bom? Então, são esses 6 elementos que nós temos durante a comunicação. E aí, gente, é importante a gente entender que em uma dada comunicação, a função da linguagem, ela é determinada pela importância de cada um desses elementos. Então, vamos supor que eu foque a minha mensagem, a minha linguagem, a minha comunicação em mim. Eu quero falar dos meus sentimentos, eu quero falar das minhas emoções, Então, eu estou focando a minha comunicação em mim, no emissor, naquele que está transmitindo a mensagem. Eu vou chamar essa função de função emotiva. Depois nós veremos alguns exemplos de todas elas para que isso fique mais claro ainda, tá bom? Agora vamos supor que nós vamos focar a mensagem, a comunicação no receptor. Então eu não vou falar de mim, mas eu quero que o meu receptor entenda, eu quero que ele faça aquilo que eu estou falando, eu quero que ele realmente entenda. Eu vou fazer o quê? A função conativa ou apelativa. Eu vou apelar
para quem está me escutando, para quem está lendo, tá bom? Então aí, quando o foco é no receptor, eu vou chamar de função conativa. Agora, se o foco da nossa comunicação for a mensagem, né? Ou seja, eu vou trabalhar aquela mensagem de uma forma diferenciada, eu vou usar um sentido metafórico, não, eu quero usar rima, não, eu quero usar métrica, eu quero deixar aquela mensagem de uma forma mais elegante, mais diferenciada, eu vou dizer que eu estou fazendo a função poética. O nome já diz, né, gente? A poesia que trabalha muito com a função poética. Bom? Agora, Michele, e se eu quiser, o relevante, o importante da minha comunicação for o conteúdo, for aquilo realmente, o assunto que eu estou abordando, né? Aí eu vou dizer que é a função referencial. O que me importa é o referente, é o assunto. Geralmente, o que nós temos, a linguagem que nós usamos no nosso dia a dia, gente, para informar, quando a gente lê um jornal, uma revista, né, quando a gente conversa e passando dados, informações, nós estamos sempre utilizando a linguagem referencial, tá bom? Agora, pode acontecer de eu querer valorizar, focar essa minha comunicação no elemento código, ou seja, na língua que eu estou trabalhando. E aí eu vou dizer que eu tenho a função metalinguística, tá? É a função em que você foca no código, você foca na língua que você está utilizando, bom? E para terminar, a gente tem a função fática, que é aquela função que vai intensificar, vai querer verificar se o canal, se o meio daquela comunicação está funcionando. Então, por exemplo, quando eu digo assim, tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Ou no telefone, alô? Você está me escutando? Né? Quando eu estou usando esses tipos de expressões, eu estou querendo testar se esse canal está legal, se eu estou sendo entendida, se esse canal, né, ele está funcionando de forma adequada para que a minha comunicação como um todo, ela se efetive, tá? Então, eu vou dizer que trata-se da função fática, em que eu vou verificar este canal. Bom, o importante, gente, é que nenhuma mensagem apresenta uma única função da linguagem, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, um poema, dentro do poema eu vou ter o quê? A função poética já por si só, porque eu tenho um trabalho especial com as palavras. Então, eu me preocupo com aquela mensagem. Só que se eu pegar, por exemplo, um poema do romantismo, em que eu tenho um eu lírico falando dos seus sentimentos, focando em seus sentimentos, o que eu tenho ali? Eu tenho a função poética e a função emotiva ao mesmo tempo, tá? E isso é importante a gente guardar. Nenhuma mensagem apresenta uma única função da linguagem. Uma das funções, ela pode ser predominante, mas ela não é exclusiva. Então, tudo vai depender do que a gente quer, qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo com aquela mensagem, com aquela situação, tá bom? Então, eu queria agora, né, dizer para vocês guardar aí no fundinho do coração esse quadro, que ele vai ser super importante para as provas que vocês farão aí, as futuras provas de vestibular e de Enem, tá bom? No próximo vídeo eu vou dar exemplos de cada uma dessas funções. Nós vamos ver na prática aí como a gente encontra essas funções no nosso dia a dia, tá bom? Espero que tenham entendido. Um beijo e até o próximo vídeo.